Muito bom, galera. Então, boa tarde a todos. Hoje começamos mais uma série de apresentações aí do pessoal da disciplina de práticas de física moderna. O Guilherme vai começar falando sobre um vídeo que fala sobre um pouco de física quântica, dualidade onda-partícula, e mistura isso com telepatia e situações de autoajuda. Então, Guilherme, a bola é sua, cara. Se vira aí. Fazendo comentário, né? Apresentar os slides aqui. O nome da operação que a gente deu foi a Operação Scooby-Doo. Eu fiz o slide bonitinho aqui. Primeiros 10 segundos de vídeo, o cara fala que com o microscópio apontando para as nossas mãos, a gente consegue enxergar átomos, núcleos, quarks, elétrons e tudo mais. Só para vocês terem noção, a resolução de um microscópio desse é de 0,2 micrômetros. E eu peguei aqui o tamanho do átomo de hidrogênio, é 120 picometros. A diferença dessas duas unidades é de cerca de 1 milhão de metros, só para vocês terem noção. E coisas como quarks, elétrons, são cada vez menores que isso. Então, essas partículas que ele diz que a gente consegue enxergar são cerca de milhões ou talvez bilhões de vezes menores do que o microscópio consegue enxergar. Então, em 10 segundos de vídeo, ele já cometeu um erro grotesco aí, né? Do que a gente conhece. Passando para a segunda parte, aqui, ele cita o vácuo quântico, né? O interesse de cientistas, e fala que alguns cientistas dizem que Deus é o vácuo quântico, né? Que podem explicar a presença de Deus pelo vácuo quântico. Durante todo o vídeo, ele só fala de ele só usa o termo alguns cientistas, mas na descrição do vídeo não menciona o nome dos cientistas, não menciona artigos, nem nada do tipo. Então, quando a gente vai pesquisar no Google Acadêmico, que é onde existe distribuição do material científico, a gente não acha nada. E aqui eu vou tentar explicar um pouco do que é o vácuo quântico, né? Quando a gente estuda física quântica, a gente resolve as equações de Schrödinger lá para certos potenciais específicos, e tem um potencial que ele é bastante útil na mecânica quântica, que é o potencial elástico, né? Por quê? Porque a gente considera que partículas, né, átomos, eles vibram, como se fosse um sistema massa-mola, né? Então a gente faz essa aproximação. Quando a gente resolve essa equação, a gente acha um valor de energia para esse sistema. E esse valor de energia, para quando não existe nenhum átomo, ou seja, para o vácuo, né, a gente tem a noção de que vácuo, como eu escrevi aqui, é comumente associado à presença de nada. Então, quando a gente não tem nada, mesmo não tendo nada, a gente vai ter um certo valor de energia, que é esse aqui. Então, a gente dá aí a primeira propriedade do vácuo quântico, né? Nessa análise, o vácuo quântico ele não vai ser a presença de nada, e sim vai ter presença de energia. Mas essa energia não é máxima, como ele fala no vídeo, né? É uma energia de ponto zero, é uma energia, se a gente fosse quantificar nessas notações de máximo ou mínimo, seria mais uma energia de mínimo do que de máximo. E teve toda uma revolução, né, da mecânica quântica aí no século XX, toda a revolução da física moderna em si, né, porque teve teoria da relatividade restrita, teoria da relatividade geral, teve a física quântica, e teve uns carinhas que tentaram unir as duas coisas, né, a teoria da relatividade restrita e a mecânica quântica, dando início à teoria da quântica dos campos, a eletrodinâmica quântica, e são áreas de estudos bastante avançadas, com a matemática bem pesada, e que é bastante difícil de se entender se você não tem uma bagagem assim, matemática boa, né? E essas áreas de estudos avançadas, elas dão mais norte do que é esse vácuo quântico, né? Então a gente tem, mais uma vez, essa questão da energia, que a energia de ponto zero existe, e ela não pode ser zero porque a gente pode pensar no princípio de incerteza de Heisenberg, né? Se a gente tivesse energia zero no vácuo, a gente estaria violando o princípio da incerteza, porque
o princípio da incerteza diz que a gente não consegue medir ao mesmo tempo, com precisão, o momento e a posição de uma partícula. Se a energia dessa partícula fosse zero, a gente ia conseguir medir com certeza, com precisão, sua posição e seu momento, já que ela teoricamente deveria estar parada, certo? Então aí tem mais um ponto. Agora eu vou explicar do efeito chamado efeito Casimir. O que acontece? Esse vácuo quântico, como é algo a gente está olhando para coisas muito, muito, mas muito pequenas, foram descobertos ainda algumas poucas experimentos que podem ser realizados para entender melhor como é que funciona, né? E um desses experimentos é o efeito Casimir. Dentro do vácuo quântico, eu mostrei aqui para vocês que existe um valor certo de energia. E a gente sabe que na análise quântica de sistemas, a energia total se conserva num certo intervalo de tempo grande, né? Mas para intervalos pequenos de tempo, a gente nota que existe uma pequena flutuação, uma pequena variação nesses valores de energia, né? Que são chamadas flutuações quânticas do vácuo, né? E aqui o efeito Casimir, o que é? Vou explicar para vocês. A gente pega duas placas metálicas. Essas duas placas metálicas, elas estão totalmente descarregadas, ou seja, não vai ter nenhuma interação de força eletromagnética aí, né? Essas placas são colocadas em um sistema onde o vácuo foi perfeitamente estabelecido. E essas placas estão a distância entre elas de micrômetros, né? Uma distância bem pequena. O que acontece é o seguinte, por causa dessas flutuações de energia, surgem partículas virtuais, ou seja, partículas são criadas do zero e por tempos infinitesimais, né? Questão de milésimos de segundo, essas partículas deixam de existir. Agora você me pergunta, Guilherme, como é que isso é possível, transformar energia em massa? Bom, como eu expliquei para vocês, os cientistas estavam tentando fazer com que a relatividade especial de Einstein se unisse com a física quântica, e eles conseguiram. Então, a equação mais famosa de Einstein, que provavelmente é a equação mais famosa do mundo, consegue explicar esse fenômeno. E o que essa equação diz? Ela diz que massa e energia são equivalentes. Então, eu posso ter transformação de um em outro. Como o vácuo quântico possui energia, e essas flutuações de energia, o que acontece é que essas flutuações de energia fazem com que surjam partículas com massa. E essa partícula com massa, ela é chamada de partícula virtual porque elas são aniquiladas muito rapidamente, muito rapidamente. E o que é o efeito Casimir? Bom, aqui vocês podem notar que fora das placas tem um espaço muito maior do que dentro das placas, certo? Então, o que acontece é que vão surgir partículas aqui fora, vão surgir muito mais partículas ali fora do que partículas ali dentro, por causa justamente desse volume ser menor. O que acontece é que, devido a essa quantidade grande de partículas que surge, existe uma diferença de pressão ali. Então, essas partículas que estão ali fora exercem uma pressão sobre a placa e as placas tendem a se atrair, certo? Então, não há nenhuma força eletromagnética aí. Justamente o que acontece é por causa das partículas virtuais que surgem desse nível de energia do vácuo, exercem uma pressão sobre as placas, fazendo elas serem atraídas. Não sei se o professor quer fazer algum comentário, se eu falei muito rápido. Certinho, cara, é isso aí. Só um comentário interessante, uma das grandes perguntas na física é por que o nosso universo ele tem aparentemente muito mais matéria do que antimatéria. Você não vê antimatéria, né? De uma maneira simples. E uma das tentativas de explicar isso são exatamente essas flutuações, por exemplo, no começo do Big Bang, essas flutuações quânticas, quando você tem flutuações nas bordas de um buraco negro, por exemplo, pode ter acontecido na hora que flutuou e criou-se um par partícula-antipartícula, a antipartícula caiu no buraco negro e a outra não caiu. E aí isso foi acontecendo de maneira que as antipartículas não se espalharam pelo universo, né? Mas é só uma explicação. Mas é legal
Então é isso. Essa foi a parte que eu tentei explicar para vocês, mais ou menos, o que é o vácuo quântico. É uma das aplicações do que é, né, do efeito Casimir, e para refutar, né, essa ideia de que Deus é o vácuo quântico, né? Porque o que eu venho percebendo aqui é que a ciência meio que está voltando atrás, porque séculos atrás os estudiosos estavam batalhando para separar a ciência de religião, né? E hoje o que a gente vê é que as pessoas estão tentando juntar novamente. Então, antigamente pessoas morreram por causa disso, né? Por causa da igreja e tal, tinha o teocentrismo, aí vieram os principais astrônomos, né? Que tentaram desmistificar isso e muitas vezes ou ficavam calados ou eram mortos pela igreja, né? E hoje em dia eu vejo que parece que está tentando juntar as coisas novamente, né? Com esses charlatanismos aí, esses vídeos de supostos estudiosos, né? Porque a gente sabe que não é assim que se faz ciência. Eles não estão usando o método científico para propagar suas ideias, não tem comprovação de nada. Você vai pesquisar no Google Acadêmico, você não acha nada a respeito disso. Então é algo a se refletir, né? Segunda parte do vídeo ele explica, e eu acho que isso aqui vai ter na maioria das explicações dos colegas, que é a questão do pensamento alterar a realidade. Como é que surge essa ideia na cabeça desses supostos estudiosos, né? De Broglie foi um cara que ele pensou assim, durante a Revolução Quântica, ele pensou assim, bom, se ondas podem se comportar como partículas, então será que partículas podem se comportar como ondas? E ele fez essa suposição teórica, né? Tem uma série de equações aí, que é as relações de de Broglie, né? E as suas ondas de matéria. E foi feito um experimento para comprovar se isso era real. E como é que eu sei se tal sistema se comporta como onda? Uma onda ela tem que refratar, difratar e interferir. Então eles fizeram um experimento para comprovar se isso acontecia com o elétron. Então fizeram o experimento de dupla fenda e o experimento de difração por um cristal. No vídeo, ele fala que o experimento foi feito com apenas um elétron, mas todo o material que você encontra, todo o material de estudo é realizado com feixe de elétrons, né? Então, acho que tem essa parte equivocada também. Mas o restante do que ele fala de que o elétron se comporta como onda é sim verdade. Então, tem essa constatação. E a gente constata, então, de acordo com as relações de de Broglie e o experimento de difração, que sim, a matéria também pode se comportar como onda. Mas para sistemas macroscópicos, esse efeito é bastante pequeno, é mínimo, é irrisório, por causa, a gente vem aqui a relação matemática que é inversamente proporcional à massa, né? E como a gente tem no sistema macroscópico massas muito grandes, o nosso comportamento como onda é mínimo, certo? Passando aí. E ele fala também de entrelaçamento quântico e de telepatia. Para explicar um dos efeitos de entrelaçamento quântico, eu vou explicar uma situação de spin de dois elétrons. Spin é uma propriedade quântica de um elétron, né, de uma partícula, e está comumente associada a questões eletromagnéticas, certo? Ele até é uma coisa difícil de se explicar, né, o que é um spin, mas teoricamente é um número quântico. O estado de superposição é o estado onde um elétron ele pode ter ou tanto spin para cima, que a gente fala spin up, como spin para baixo, que a gente chama de spin down. Como a gente não tem certeza de qual que ele tem, então a gente considera que ele tem os dois ao mesmo tempo. Então vamos supor que a gente pega dois elétrons em superposição e de alguma forma faça os dois interagir, né? Depois que eu faço esses elétrons interagir, eu vou separar ele por distâncias enormes, podem ser até distâncias astronômicas. Se eu for medir o spin de um desses elétrons e esse spin for, por exemplo, um spin para cima, eu tenho a constatação de que o spin do outro elétron que está a distâncias astronômicas
é um spin para baixo. Ou seja, é algo que foi chamado por Einstein de ação fantasmagórica à distância. Isso ele faz análise com a telepatia, né? Porque é uma constatação instantânea, é como se fosse uma informação que viajasse mais rápido que a velocidade da luz. Né? O que a gente sabe que não é. Por quê? Porque o spin em superposição ele pode ser tanto para cima quanto para baixo. Quando eu constato que um desses spins é para cima, o outro a gente já sabe que é para baixo. Então a informação já está contida nele. Eu não tive troca de informações. Então é mais uma constatação de que nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. E também tem por que isso acontece? Porque um spin tem que ser diferente do outro. Por causa do princípio de exclusão de Pauli, né, que a gente estuda que elétrons diferentes têm que ter diferentes números quânticos. E como o spin é um número quântico, então esses elétrons vão ter que ter spins diferentes. E é isso, a parte do entrelaçamento. Se o professor quiser fazer algum comentário. Tá tranquilo, Guilherme, pode passar. Tá ótimo. E foi mais isso, eu acho. Aí ele fala, última parte que ele fala da questão de você estar em sintonia com o assaltante, porque você sai na rua com medo, né? E tem mais chance de ser assaltado. Também tem a questão lá de você não conseguir ganhar na Mega Sena, porque você não acredita de verdade que vai ganhar. Então tem toda essa questão que esses supostos estudiosos falam, que a gente consegue interferir na realidade apenas com nossos pensamentos, né? Essa ideia maluca vem desse princípio de de Broglie, porque a gente tenta enxergar por onde o elétron passou, né, no experimento de difração, e por efeito Compton a gente altera o sistema, né? Aí eles pensam, então o ser humano é capaz de alterar qualquer coisa que eles enxerguem ou que eles estejam pensando em alterar. Assim você consegue criar a sua própria realidade, com seu próprio pensamento. Aí eu desafio qualquer um aqui a ficar um mês acordando todo dia rezando para ficar rico e ganhar na Mega Sena. Se alguém ganhar, aí a gente constrói um artigo tentando descobrir se isso é verdade mesmo. Meu pai está há 20 anos tentando ganhar na Mega Sena e até hoje não ganhou. Eu acho que ele acredita de verdade. Aí já refuta os caras, né? Tem mais essa parte aí. E é aquilo que eu comentei, né? Que parece que a gente está regredindo, né, na questão da ciência. Que antigamente foi muita luta para desmistificar questões religiosas, separar a religião da ciência, e hoje em dia eles estão tentando juntar de novo. Né? Aí é mais essa reflexão que eu faço. E os comentários das partes do vídeo, acho que foi isso mesmo. Se o professor quiser ressaltar alguma coisa aqui. Foi isso. Maravilha. Guilherme, muito bom. Obrigado aí pela sua apresentação. É muito interessante essa nova onda, né, cara? Os caras pegam uma interpretação da física quântica e tenta aplicar automaticamente para o seu cotidiano. Isso é muito comum. E não tem comprovação científica nenhuma. A física quântica não estuda isso. É muito, né, muito fora disso. Mas, assim, o homem precisa de alguma explicação para o sobrenatural, né? E como a física quântica é uma coisa que as pessoas não entendem muito, então você acaba meio que juntando ali, unindo a ideia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sintam-se à vontade, galera. Algum comentário? Deixa eu ver o chat. Esta é a hora. Tem mais essa questão, a mesma. Eles tentam fazer com que a ciência, suposta ciência deles, tenha o mesmo papel que a religião, né? Que é de dar esperança para as pessoas. Né? Exatamente. E aquilo que você falou, os caras falam assim, de acordo com o cientista, tal. Só que ele não fala quem é o cientista, não cita o artigo, não fala de onde veio, qual foi o experimento que fez. Então, assim, é muito complicado. Os caras querem jogar as coisas nas costas da ciência, mas não fala de onde vem, né? E a ciência não fala essas coisas. Né? Enfim. Tudo bem, então eu vou parar essa gravação para começar uma nova gravação. Galera, muito obrigado.